Então, bem-vindo, Leonel, tudo bem? Poxa, me convida que eu vou, pô. Só Porra, tia Bem, você não convidou o Leonel? Gente, então, imagina sem fazer 3 por ano, já foi uma loucura na minha... O Glauber veio, viu, Leonel? Poxa, tá vendo? Me convida, pô. Ainda mais que a gente tem motivo para comemorar, né? Mas foi antes da... A gente conversando lá, inclusive no dia, estava o Glauber, a Sâmia e tal. Falei, o processo já era, né? Eu acho que agora desencanaram com a velha no dia seguinte. Porque foi no dia seguinte pautaram. Aí, segunda ou terça, pautaram. Era no sábado a festa, cara. Caramba, rapaz. Mas, ó, aos trancos e barrancos tem um motivo para esperançar, né, rapaz? Eu acho, pelo menos, minha opinião. Glauber ficou. O governo Lula está indo muito bem, né? A menor taxa de desemprego da história, a inflação controlada, o final de ano está aí, a picanha está barata, a Petrobras batendo recorde de lucro, e reinvestindo, né? Mesmo botou lá reinvestindo nas refinarias e etc. Bolsonaro preso. Glauber ficou, olha, gente, assim, aos troncos e barrancos a luta, as máscaras da direita caindo, né? Adoro ver as tretas da direita, vendo a população enxergar o quanto que eles são mais fisiológicos até do que o centrão, às vezes, né? E, assim, foi um ano de muita luta, mas temos que saber olhar e ver o que a gente conseguiu de conquista também. É óbvio que a nossa luta só acaba quando a extrema-direita for aniquilada completamente e a direita também, a verdade é essa, né, para a gente poder avançar. Acho que... E eles estão brigando muito, né, Leonel? A gente acabou de ver agora de manhã o teu vídeo falando da briga dos Jordi. Que treta é essa, né? Do Carlos Jordi com o Renan, são irmãos, e um acusando o outro. Não sei se a gente passa o vídeo do Leonel antes da gente comentar, né? Acho que passa o vídeo. Vou passar porque ficou muito bom aqui, aí a gente volta para comentar. Assumo de bolsonarismo. Vem assistir essa treta aqui comigo. Vem assistir essa treta aqui comigo. Fala, galera, mais um dia de trabalho aqui na LERJ em defesa da população de bem, em defesa do nosso estado, do Rio de Janeiro, e com a tranquilidade de nunca ter sido um vagabundo, desde criança nunca ter sido um vagabundo, a tranquilidade de nunca ter me envolvido com droga, nunca ter sido um traficante, líder de torcida, violento, ladrão, um criminoso quanto mais, nunca ter sido... Criminoso quanto mais. Isso é o Renan Jordi falando sobre o Carlos Jordi. Ou seja, dois irmãos, um entregando o outro. Esse Renan Jordi foi o cara que deu um soco nos peitos de um bombeiro militar semana passada na LERJ. E que agrediu segurança lá no camarote da Sapucaí no Carnaval. Eu fico imaginando aqui as tiazinhas lá de Niterói assistindo esse vídeo. As tiazinhas que votaram no Carlos Jordi, dizendo que ele era um bom menino. As tiazinhas lá, filhas de coronéis, aquelas viúvas da ditadura lá, assistindo esse vídeo, vendo os irmãos se entregarem. Mas calma que tem mais, Traficante que fugiu, que saiu corrido de Niterói para o sul e voltou de lá com o rabinho entre as pernas, não fez nada de bom para a própria vida e voltou de lá vagabundo também, não sem emprego, sem nada, e agora se coloca como paladino na moralidade aí, mas o que faz com as suas próprias emendas, a gente precisa perguntar ao chefe de gabinete dele, que é um ladrãozinho. Ladrãozinho? Eu confesso a vocês que eu já até sabia, mas quando vem do irmão entregando outro irmão, aí a gente vê a verdade do que é o verdadeiro bolsonarismo, né? A gente vê a verdade. Gente, um pelo outro eu não quero troco, é um sujo falando mal lavado, mas é bom para desmascarar essa gente, desmascarar o que é o cerne dessa extrema-direita hipócrita, que se dizem honestos, se dizem super honestos, adora chamar os outros de ladrão. E aí você vê aí, quando tem a picuinha interna aí, que aí um entrega o outro, aí você vê quem é quem. Fica você aí, pobre de direita, achando que esses caras vão te defender. Valeu!
Não, e são super família, né? Super defesa da família, olha como... E parece que um é irmão do outro só por parte de pai. Então, parece que a birra começa aí, porque o Carlos Jordi não queria que o Renan Jordi fosse candidato. E aí usou. E é fato que o Renan Jordi só virou deputado estadual por causa do sobrenome, porque o Carlos Jordi é uma figura tarimbada aí na extrema-direita e tal, famigerado e tal, e tem repercussão, foi candidato a prefeito de Niterói aqui. Aí, como eu falei no vídeo, teve apoio das velhinhas aqui. Niterói é uma cidade que tem muito aposentado, muita gente ligada. Tem uma nata ali de Niterói que é muito conservadora e tal. Aí essa turma toda votou no Jordi, apesar que os niteroienses deram um recado nas urnas e não o elegeram prefeito, isso foi muito bom, mas o Carlos Jordi é um sujeito famigerado na extrema-direita. E aí ele não queria, ele até poderia indicar alguém, mas ele queria alguém que fosse sob controle. Então, pelo que me consta, o Renan Jordi usou o sobrenome, fez campanha como se fosse o nome do Carlos Jordi, mas não tinha esse controle. Então, no fundo, a briga é por dinheiro. No fundo, a briga dos dois ali é por dinheiro que... meu irmão, tu foi candidato, mas você não é meu subserviente, né? Como o Renan não é subserviente ao Carlos. E aí, eu confesso que eu já sabia que o Carlos é um político desse fisiológico qualquer, que tem uma porção de esquema. Ele já tinha sido, na própria eleição, já tinha vindo à tona um escândalo de corrupção envolvendo a esposa do Carlos Jordi, na época do CEPERJ e tal. Então, ele estava lá na turma do CEPERJ. O Carlos Jordi, eu já sabia que ele tinha sido, antes de entrar para a política, chefe lá de pelotão, lá da torcida jovem do Flamengo. Então, fazia muita besteira, se envolvia lá com briga de torcida organizada e também com enfim, essa coisa de drogas e tal. Ele era visto nas boates em Niterói brigando, daquelas turmas dos skinheads, daquelas coisas assim, daquela playboyzada que gosta de bater em pobre, gosta de bater em mendigo, essas coisas assim da população em situação de rua. Esse é o tipo de gente, né? Eu já sabia que o Carlos Jordi era isso. E aí... essa parte aí dele ter fugido para o Sul, essa parte eu não sabia. Então vai entrar no currículo do Carlos Jordi agora também. Fugiu para o Sul, provavelmente, pelo que deu para entender ali que o Renan falou, ele foi alguma coisa do tipo de vender droga, ficar mal com algum traficante, né? Deve ter dado volta em algum traficante, pelo menos é isso que dá para entender ali da história, né? Essa informação eu não tenho a fundo, mas deve ser quando o cara foge, tá? Quando o cara é um traficante, ou seja, ele não era traficante de plantar na boca, com certeza que ele era um playboyzinho de Niterói. Ele devia ser daqueles caras que pegavam drogas na favela e vendia nas boates de playboy, né? E aí, quando ele foge para o Sul, provavelmente ficou devendo alguma coisa, alguma treta entre traficantes e tal, e parece que fugiu para o Sul. E aí é isso. Aí depois volta, como bem o irmão falou, como paladino da moralidade, bolsonarista, defensor do conservadorismo, da moral, dos bons costumes, e consegue virar deputado federal, né? E aí eu fico imaginando que tipo de gente vota nesses caras ideologicamente, né, cara? Assim, eu não sei se essa turma ela gosta de ser enganada ou são tão mau caráter quanto, ou se identificam, né? Deve se identificar. O tipo de gente deve se identificar. Não, é isso mesmo, caramba. Oh, maneiro ser o bad boy. Deve ser legal ser o bad boy, o cara que despreza o diferente e se acha valentão. E, enfim, a nata, como eu falei, a nata do bolsonarismo, né? Agora, outras máscaras caem, tá? Você sabe que esse ano aqui na Câmara
teve o escândalo do assessor do Rogério Amorim, né? Que é aqui parlamentar junto comigo na Câmara dos Vereadores. Rogério Amorim, irmão do Rodrigo Amorim. Né? Tudo família, né? Tudo família. Tudo família. Aí não sei se vocês lembram do caso, mas se quiser busca aí rapidamente, o assessor de alto escalão do gabinete do Rogério Amorim foi simplesmente aquele cara que entra de máscara num hotel e para roubar a obra de arte, né? Para roubar a obra de arte de um hotel. Se eu não me engano, foi obra de arte. Pode ser que eu não esteja lembrando agora, mas assim, aí o cara foi preso, ou seja, ladrão mesmo, ladrão daqueles clássicos ali. E aí o Rogério Amorim meteu que, não, mas eu já demiti, não sou. Mas só que a gente sabe que o cara era da relação ali íntima ali do Rogério Amorim ali. Tá o Rodrigo Amorim, outro também que se diz paladino da moralidade, envolvido até o pescoço e no esquema não só da CETERJ, como agora na Alerj lá, com o Rodrigo Bacelar, não é à toa que ele livrou o Rodrigo Bacelar agora da cadeia, porque tem rabo preso, tem todo tipo de envolvimento com o loteamento do governo estadual, né? Que é assim que esses caras fazem a política, né? A política fisiológica. Então, o governo estadual está loteado, cheio de funcionário fantasma, cheio de Detran e etc. Aí ele agora livrou o Rodrigo Bacelar, ou seja, a nata do bolsonarismo mostrando quem realmente é. E assim, a gente assistindo, comendo pipoca, vou fazer o quê? Mostrando, assim, eu fico. E aí, cadê essa turma que gosta de cagar regra em cima dos outros, que gosta de dizer que político gosta de se pintar como antipolítico, né? Porque assim se ganha mais voto. Cadê essa turma? Cadê esses eleitores, caras, que não falam nada com isso, que não se pronunciam? Ai, meu Deus do céu, é bizarro. A gente tem que rir e se indignar ao mesmo tempo. E, Leonel, e nessa semana a gente teve a despedida do Carluxo, né? O Carluxo que agora vai tentar levar o seu maravilhoso trabalho da Câmara do Rio de Janeiro agora para Santa Catarina, né? O que você pode falar dessa despedida aí e que ele deixa aí como vereador? Quantos anos, gente? Acho que desde os 17. Desde os 17 anos, vereador. Ô, Leonel, só me permite uma coisa, com parênteses. O Marco Zé está me avisando que muita gente que fez aqui o superchat ainda não mandou e-mail para contato@revistaforum.com.br, porque a gente só sorteia quem mandou e-mail para poder mandar o livro, porque antes a gente sorteava, né, Dri? Aí depois a pessoa saía da transmissão, não via, e ficava aqui com o livro. Nosso interesse é dar. Então, você está vendo pela televisão, entra no celular aí, manda e-mail. Você está vendo pelo computador, entra no celular, tenta dar um jeito de mandar esse e-mail para contato@revistasforum.com.br, Leonel e o Carluxo. Antes, deixa só também liberar o Felipe Pena, que precisa buscar o Ernesto na escola. Então, Viva Ernesto! Felipe, valeu! Valeu, Leonel. Felipe, a melhor frase é um pelo outro, não quero troco. Gostei muito. Puta, eu adorei Carlos Bolsonaro. Ótima frase, querido. Qual frase, Renato? Opa, um pelo outro, não quero Eu troco. não quero troco. É isso aí. Olha só, Carlos Bolsonaro, depois de 25 anos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, renunciou, vai entrar no lugar dele outra pessoa bizarra chamada Lana Passos. Essa é bizarra demais, desqualificada. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Só a Câmara dos Vereadores ali, só Jesus na causa. Mas, enfim, 25 anos, e aí ele saiu com moção honrosa por parte da maioria dos vereadores, eu preciso dizer isso.
que tem ele como alguém a ser protegido e intocado. A primeira coisa que eu encontrei na Câmara dos Vereadores, quando eu, no, no nos meus primeiros dias de plenário ali, veio um batalhão de vereadores meio que me procurar, e isso eu estou falando conselho de ética, da galera da turma ali do conselho de ética. Olha, Leonel, é importante manter aqui a compostura, nada de vídeo, é proibido pelo regimento interno, vídeo contestando aqui outros vereadores, sem a permissão de outros vereadores. Você pode fazer vídeo de você, mas você não pode fazer de outros vereadores aqui dentro, com medo de eu interpelar o Carlos Bolsonaro. E durante todo esse ano, mesmo assim, é óbvio que eu politicamente, dentro do meu direito parlamentar, falei tudo que eu tinha que falar, nunca escondi nada. E incrível como esse cara, eu acho que em um ano. Vou falar desse ano, vou começar por esse ano. Esse ano, o Carlos Bolsonaro, eu acho que ele deve ter feito 2 discursos na Câmara, deve ter ficado, sei lá, ao todo, uns 30 minutos dentro do plenário. Isso porque foram 54 sessões esse ano. Deve ter ficado uns 30 minutos ao máximo dentro do plenário, deve ter feito os 2 discursos, e em 25 anos de legislatura, eu acho que ele fez... Não fez nada, não. Não fez nada. Não consigo lembrar. Eu não consigo lembrar é óbvio que ele tem projetos de lei, tem leis, daquelas leis bizarras, tipo, não pode, daquelas leis puro proselitismo político ali, da extrema-direita, tipo, proibir que criança frequente a parada gay, proibir fixar cartaz de anti-aborto nas clínicas de atendimento ao aborto legal do município do Rio de Janeiro. Assim, uns negócios bizarros, quase todos inconstitucionais, e aí ele assina como coautor de alguém da extrema-direita e fica ali dando apoio, e fica tendo os puxa-saco de plantão ali do lado dele, ali, porque é isso que acontece na Câmara. Se vocês querem saber, as poucas vezes que ele aparece, geralmente ele vai lá, chega lá, dá a presença, ou volta para o gabinete e vai embora, ou então fica por ali na sala inglesa ali, e a turma ali puxando o saco. E quando eu falo a turma puxando o saco, não é só a turma da extrema-direita, não. Ali o Centrão ali adora puxar o saco do Carlos Bolsonaro na Câmara dos Vereadores, o que me dá um nojo tremendo. É o único vereador que eu sequer cumprimentei. Aliás, a única vez ele veio falar comigo, logo na primeira semana de legislatura, eu estava ali no plenário, aí ele veio falar comigo, eu apertei, ele veio, apertou a mão ali, e na mesma, aí eu achei estranho, e aí ele já veio na maldade, na verdade, né? Ele veio meio que falar comigo, mas ao mesmo tempo eu estava com um microfonezinho aqui, né, que eu faço vídeos meus o tempo todo, e a minha videomaker estava me filmando. Isso é meu direito constitucional. E aí ele veio até mim, mas na verdade com uma segura intenção. Aí ele veio, aí fez um escândalo na Câmara lá, fez um escândalo. Aqui, tá me filmando, dizendo que eu estaria filmando ele, dizendo que eu estaria... porque tem um código de ética aqui, que aqui internamente a gente não pode ficar filmando a nossa conversa aqui interna, coisa e tal. E aí eu, com uma semana ali, né, todo mundo vem em cima de mim, garoto, tem que ter respeito, não sei o quê. E eu falei assim, olha, vocês são muito safados, a verdade é essa. Primeiro, que eu não estava filmando ninguém, se eu fosse filmar ele, eu ia filmar na cara dele. E segundo, que vocês são um bando de puxa-saco do Carlos Bolsonaro, porque ele é filho do ex-presidente, e o caramba, mas essa é a situação, ou seja, 25 anos ali sendo ali tratado quase como uma blindagem ali, sendo blindado ali pelo status quo
ali da Câmara dos Vereadores, saiu com moção honrosa e simplesmente sem ter feito nada, né? Ali é o que a gente sabe do mandato dele, que teve muita denúncia de rachadinha, a verdade é essa, né? Impossível ali você ver um trabalho social que o Carlos tenha feito, sabe? O vereador ele tem que fiscalizar o município, o vereador ele tem que propor leis em prol do município. Me fala um problema social, uma mazela social da cidade do Rio de Janeiro que o Carlos Bolsonaro tentou mediar e tentou avançar na sociedade do Rio de Janeiro. Não tem. Me fala que seja uma praça que o Carlos Bolsonaro pediu para ser reformado, ou uma denúncia que seja de um hospital, de uma escola que esteja em situação precária, que o Carlos Bolsonaro tentou mediar isso junto com a prefeitura. Não tem. Que seja denúncia, que uma denúncia que o Carlos Bolsonaro tenha feito de alguma escola municipal, de alguma praça, de alguma empresa pública municipal que não esteja prestando um bom serviço. Não tem. Ele usou aquele gabinete simplesmente para ganhar um bom salário, como ele mesmo já falou, né? Ele já falou isso várias vezes, né? Ele falou, não, eu sou vereador porque eu tenho um bom salário, eu preciso de um salário, e a minha missão é ajudar meu pai. É isso. Aí a população vota, vai fazer o quê? Ele foi o vereador mais votado, porque esse discurso pega na hipocrisia da sociedade. Então, o discurso fácil, o discurso da extrema-direita, ele acaba pegando e o povo gosta, o povo acha legal isso aí mesmo. Vamos pagar um salário de um vereador, 20 assessores lá com bons salários para fazer rachadinha para ele, para enriquecer, para botar dinheiro no bolso dele, para ele ficar no tweet defendendo o pai, a exemplo do que ele fez hoje. Não sei se vocês viram, postou um vídeo bizarro do Bolsonaro dormindo com um fone e um tablet no peito, um vídeo bizarro para dizer que o pai soluça e aí tem problemas na questão da suposta facada que o Bolsonaro levou. E aí o que você vê na prática ali é um sujeito que presidiu o Brasil por 4 anos, que nitidamente é um sujeito simplesmente desqualificado. Se ele, pela imagem que você mostra ali, vamos pensar aqui racionalmente falando, se o sujeito tem um problema tão grave como ele está dizendo que tem, no estômago ali, da questão da colostomia e etc., por que o sujeito dorme de forma errada? Por que ele tá deitado ali naquela postura ali? Ele deveria estar deitado na cama direito, né? Não ia deitar, deveria estar se protegendo ali fisicamente ali, no caso enfim, na cama ali onde ele deita, assim. Então, assim, sou capaz de apostar que são imagens ali que o Carlos Bolsonaro faz para ter a comoção da população, para mostrar alguma coisa, e infelizmente a população acredita nessas bizarrices. Mas é isso, essa extrema-direita que a gente tenta mostrar e fazer com que a população abra os olhos de o quanto que são hipócritas, né? Acho que, na minha opinião, a principal palavra que traduz a extrema-direita é a hipocrisia, né? Porque que conservadores são esses? É tudo mentira, né? A gente sabe que o que eles querem conservar é conservar os privilégios de uma elite e os privilégios deles, né? Acabei de lembrar aqui, eu vou pegando um gancho no outro, desculpa, se quiserem me interromper, fica à vontade, mas vocês viram também o vídeo da vereadora Thalita Galhardo? Vocês viram isso? Vocês viram mais uma máscara caindo? Nossa, que horror aquilo, né? Aquela vereadora que está nas praças tirando as pessoas, falando para ir
pro abrigo, é essa daí? Não. A Thalita Galhardo é o seguinte, ela foi, inclusive, foi namorada do Carluxo, tá? Eles tiveram uma fé, mas não é à toa que eles tiveram que eles foram namorados, não é à toa. Thalita Galhardo é uma vereadora que foi subprefeita de Jacarepaguá, na gestão Eduardo Paes. Ela mesma, é a mesma. Aí ela simplesmente me grava um vídeo dizendo categoricamente, pedindo para que as pessoas não distribuam quentinhas para a população em situação de rua. Essa mesma, Ela mas eu fala, vi ela. E assim, eu, e não é. Eu vi ela não numa é ação numa praça, Leonel. Eu vi ela numa ação numa praça, onde ela pega um talão de um cara que está vendendo lá. Esse Zona Azul, aqui em São Paulo a gente chama Zona Azul. Sim, o flanelinha. Aí dá uma e ela esculhambada. toma o coisa do cara, chama a polícia. Uma coisa horrorosa, cara. Roubar de pobre, velho. Nossa, você não está entendendo. A Thalita, ela tem horror a pobre. É assim, é evidente no discurso, no jeito dela se comportar, nos vídeos que ela tenta transparecer a política dela. É um negócio assim bizarro. Ela tem horror a pobre. E aí ela me grava um vídeo que ela fala categoricamente: parem de distribuir quentinhas para a população em situação de rua. Ainda fala assim, com todo respeito ao espírito natalino. E ela fala isso com um pingente de Nossa Senhora Aparecida. Né? O Jesus mandou dar comida a quem tem fome. Isso está no Evangelho. E ela fala isso, não é corte, não é tirar de contexto, ela falou categoricamente. E ela falou categoricamente ainda: quanto mais vocês dão comida, mais aumenta os índices de criminalidade. Ela associou diretamente o fato de você alimentar a população de rua com o aumento da criminalidade. Qual o dado que essa menina tem, que essa vereadora tem para falar um negócio desse? Qual é o nexo causal de você alimentar uma pessoa na rua e isso aumentar a criminalidade? A única coisa que faria sentido, se isso fosse verdade, é que, na visão dela, pobreza igual criminalidade. E se você juntar o fato de que ela é a vereadora que defende bandido bom e bandido morto, que tem que matar mesmo, que tem que ter, que não foi chacina, foi faxina e etc. Ela quer matar os pobres. Ela tem horror aos pobres. Ponto. É isso, é esse tipo de gente. Essa vereadora foi a vereadora que eu tive o prazer de derrotar ontem, no plenário. Eu fiz uma articulação política, porque ela é autora do projeto de lei anti-Oruan, projeto de lei que criminaliza o funk no Rio de Janeiro. A vereadora Thalita Galhardo copiou esse projeto de lei bizarro lá da Câmara Municipal de São Paulo, né? E trouxe para o Rio. E aí eu articulei aqui com a base do Eduardo Paes sobre o seguinte argumento: eu, Leonel, sou contra o projeto de lei anti-Oruan, porque criminaliza o funk, criminaliza o garoto que está ali cantando funk, sob o argumento de que, na verdade, eles só estariam dizendo que o poder público municipal não poderia contratar shows que contivessem apologia ao crime organizado. E aí, o que acontece no Rio de Janeiro, primeiro, nunca houve isso. Né? Nenhum poder público contrata show que contenha apologia ao crime organizado. Isso é um fato. Isso não existe. Nós somos contra a apologia ao crime organizado e ponto. Só que a partir do momento que você traz isso para uma lei, na verdade você só está fazendo uma lei que é inócua, mas para gerar uma narrativa. Uma narrativa que faz com que esse garoto fique intimidado e fica descredibilizado, ou seja, uma perseguição ao artista em si. O que acontece na prática no Rio de Janeiro? O que acontece é que o garoto que vive na favela, ele, para fugir da criminalidade, para não virar bandido, ele quer virar DJ,
ele quer virar MC. Ele vive naquela realidade ali violenta, na realidade do crime organizado, sendo intoxicado pelo tráfico de drogas. Isso é horrível. E aí, quando você vai ver a história dos MCs, todos eles, ou posso dizer todos eles que cantaram proibidões em algum momento, eles passam a cantar proibidões justamente para não entrar no crime organizado. Então, eles querem vencer na vida, o que eles conhecem é a realidade, e esses caras não são bandidos, apesar de fato ser ruim, né? Ser ruim a gente ter músicas exaltando o crime organizado e acaba acontecendo. E aí, na ascensão da carreira desse jovem, eles deixam de cantar proibidões, é isso que acontece na prática, eles começam ali na favela, ali acabam cantando proibidão, daqui a pouco, na ascensão, para de cantar proibidões, passa a fazer música e alguns explodem ao ponto de virarem artistas pop. Anitta, em algum momento, já cantou muito proibidão, né? Nego do Borel e etc. Então, essa é a história. Quando você criminaliza, quando você bota uma lei para tentar, de alguma forma, impedir o trabalho desse cara, você tá sim, numa lógica de censura. Então, eu sou contra, veementemente, essa lei por conta disso, porque essa lei, definitivamente, é uma lei que censura a arte. E eu sou contra a guerra. E o contrário da guerra é a arte. Então, nenhuma lei que vai censurar arte, eu vou ser a favor, né? E é isso. Porém... Legal. Opa! A base aliada... desculpa estar me estendendo, mas a base aliada do governo, né? A base ali do governo Eduardo Paes, verdade seja dita, se deixasse votar, ia votar a favor dessa lei. Mas aí eu articulei com a base aliada sob o seguinte argumento. O prefeito, falei com o Eduardo Paes, prefeito, essa lei aí, ela é inócua, prefeito, ela só vai ficar dando o palco para a extrema-direita, que é a tua posição aí. Poxa, prefeito, não vamos deixar isso passar. O próprio Eduardo Paes falou para mim, olha, Leonel, eu nunca vou contratar um show que tenha apologia ao crime, eu sou contra isso, não acho que nunca vou fazer isso. Mas você tem razão. Por que a gente vai ficar dando palco para a extrema-direita numa lei inócua, coisa e tal? E aí articulou e derrotamos. Então, derrotei a Thalita Galhardo, derrotei essa pessoa que odeia pobre, essa vereadora que chegou na Câmara dos Vereadores, diga-se de passagem, fazendo um trabalho fisiológico como subprefeita, fingindo que atende ali a população, sabe aquele trabalho de vou consertar a tua rua, toma lá da cá, eu podo a tua árvore, você coisa. Aí chegou na Câmara. Chega na Câmara querendo cagar regra, dizendo que é a paladina da moralidade, a mesma história da extrema-direita, fazendo discurso contra. Dizendo que bandido bom é bandido morto. É bizarrista. Mas, muito Leonel, obrigada. Estamos chegando aqui no final do programa. Hoje a gente tem um compromisso aqui também, à 13h. Então, queria te agradecer muito pela generosa entrevista e te desejar sorte. E aí, o Rio vem com Benedita de senadora, é isso? Ou tem outro nome? Com certeza. Prioridade número 1, reeleger o presidente Lula. Prioridade número 2, eleger Benedita da Silva senadora aqui. E não tem petista de direita que vai impedir isso. Nós vamos para cima deles e vamos eleger Benedita da Silva senadora aqui com uma votação histórica. Pode escrever, pode anotar aí. Obrigada, Legal, Leonel. Tudo de bom. Valeu.